elevando que nesse dia de hoje possa nos auxiliar, nos intuir bem com a palestra da Vanderleia, que ela possa ser intuída, que a leitura com a Letícia possa ser esclarecedora e que possamos nós, mais uma vez, sairmos daqui com um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de carga na nossa bagagem e que possamos colocar no nosso dia a dia, ser mais intuídos pelos nossos anjos de guarda e estar mais aberto a toda espiritualidade que está aqui, está em nossa casa, em todo lugar. Obrigada à irmã Lúcia, a mentora dessa casa, e tantos outros que sempre nos auxiliam e estão à frente desse trabalho. Que assim seja. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo, não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossas faltas, e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Boa tarde, então, a todos. Aos internautas também, bem-vindos, né? Então, o tema da nossa palestra hoje, pensamentos e negatividade. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, lá tem uma pergunta que Kardec faz, e os Espíritos respondem da seguinte maneira, que é, pelo pensamento que o homem, ele goza de uma liberdade sem limite, pois não conhece os entraves. Se a gente parar para pensar, realmente, pelo pensamento a gente tudo pode, não é verdade? Eu posso nesse momento entrar lá no Banco Central e assaltar, né? Via pensamento eu viajo, não é verdade? Já assaltei o Banco Central. Estou dando esse exemplo para ver das coisas absurdas ou pela imaginação aonde a gente pode chegar. Na questão 834, também do Livro dos Espíritos, ele nos diz, também, uma pergunta que Kardec fez, e os Espíritos respondem que a gente sim pode pensar à vontade, né? Imaginar. Porém, somos responsáveis por aquilo que pensamos, né? Então, para a gente analisar, nós, seres humanos, somos os únicos seres no planeta Terra, onde a gente vive, que fizemos o uso do pensamento. E, através do pensamento, nós raciocinamos, memorizamos e imaginamos. São coisas diferentes, tá? Raciocínio é aquilo. 2 mais 2 é 4, menos 1 é 3, com mais 5, 8. Raciocínio. Memorização, que a flor margarida tem pétalas brancas e miolo vermelho, né? Assim que a gente memoriza, né? E a imaginação, que aí é aquilo que a gente cria, né?
Enfim, então tudo fica registrado, gente, não é no cérebro do corpo físico. O cérebro do corpo físico age em conjunto ali, mas todas as informações, tudo que a gente experiencia, tudo que a gente aprende, fica gravado no corpo mental. Nós temos o corpo físico, aqui eu quero representar o perispírito, ou o corpo astral. Tem muitos nomes que até chegou a me confundir. Eles dão vários nomes para a mesma coisa, e às vezes a gente fica assim, o que é o que, né? Mas pelo meu entendimento foi isso. O corpo físico, o corpo astral, que vem a ser o chamado perispírito, e aí eu coloquei nesse círculo aqui o corpo mental. Tudo é fixado ali. Por isso que a gente desencarna e continua com todo o aprendizado. Porque não era nesse cérebro físico que estavam as informações. Entendem? Então, tudo que a gente experiencia fica gravado e a gente leva com a gente. Eu tentei estudar esse livro aqui, que é Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, mas eu confesso que é bem difícil, bem teórico para mim, que não tenho essa habilidade nessa encarnação, eu não tenho. Mas eu entendi o seguinte, e eu vou tentar ler explicando para vocês, tá? Que todo pensamento, ele cria uma série de vibrações. Todo pensamento, na substância do corpo mental, correspondente à natureza do mesmo pensamento, e que combinam em um maravilhoso jogo de cores, de maior vivacidade e delicadeza de tons. Ou seja, eu entendo que tudo que a gente pensa cria uma certa forma, tá? Aí ele complementa que no corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória e que tem propriedade de atrair para si substância semelhante à sua. Como é que eu entendi isso? Que ao eu pensar em alguma coisa é como se eu criasse ela. Pela força do meu pensamento e da minha vontade, eu crio realmente ela. Que seriam, eu coloquei assim esses desenhos para ilustrar um pouquinho. Se eu pensar, por exemplo, em medo, ele até nesse livro ele fala, o medo, quem é clarividente, que pôde perceber isso e relatou daí para esse estudo que eles estavam fazendo ao montar o livro, quem pensava em medo tinha uma certa, as suas formas de pensamentos eram tipo lodo, né? Jatos de lodo, assim, de lama. Quem tinha, por exemplo, problemas, estava com dificuldade, querendo a resolução do problema, tinha assim um emaranhado assim de aspiral, sabe? Como se fosse uma coisa bem confusa ali, né? Raiva, quem estivesse sentindo isso, né? Tendo um pensamento de ódio, sentia como se fossem raiozinhos assim caindo, né? Isso tudo ao redor do nosso campo mental. E evidentemente, se a gente tiver bons pensamentos, as imagens vão ser diferentes ao nosso redor, né? Vão ser flores, que eu coloquei ali, coração, sol, dia ensolarado, enfim, outro tipo de vibração, né? Vibração, vocês entendem que quando eu penso alguma coisa, se eu der força a esse pensamento, ele vai vibrar de alguma maneira. Se for coisas ruins, gente, ele vai vibrar numa determinada vibração. Se forem coisas boas, vai vibrar numa outra, né? Vai ter uma outra vibração. E aí, então, eu entendi isso, sabe? Que é como se, daí desse material aqui, que é formado esse nosso corpo mental, é formado essas formas de pensamento que se chama. Essas formas de pensamento, de certo modo, é uma entidade animada. O que eu entendo por entidade animada? Não estou falando de espírito aqui. Estou falando de... Elas têm como se fosse uma vida própria, uma força própria. Tá? Animada porque é do seu ânima, é do seu eu, né? Que você criou isso. E ela é de intensa atividade. Tá? Ela gravita, né, em torno da pessoa, a geradora ali no caso. E esse pensamento, né, ela fica gravitando ali no campo mental e pertence ao indivíduo gerador porque veio da aspiração dele, veio dele mesmo, né, aquela vontade, aquele pensamento então onde ele criou. E aí ele fica rodeando, mais ou menos assim que eu entendi, ao ponto de reagir beneficamente ou maleficamente cada vez que sinta condições passivas. Então quer dizer, se eu pensar coisas ruins, mesmo que num momento eu não esteja pensando, em dado momento pode vir aquilo, sabe? Vamos dar um exemplo que a Vanderleia tenha pensamento do suicídio. E, para ser sincera, na infância eu até me passava pela cabeça, né? Mas por quê? Porque a gente não
se não quer confrontar com a dor, né? Com a dor ou com um problema, com uma chamada de atenção, questão da imagem mesmo. Mas hoje, graças a Deus, isso não veio ocorrendo. Mas assim, quero dizer para vocês que se isso continuasse, tá? Se isso continuasse, eu acredito muito que frequentemente eu teria esse pensamento se eu não o combatesse. E é isso que ocorre na maioria das pessoas, né? Na maioria não, com todos nós. Sempre algum pensamento que vai, daqui a pouco ele vem. Você nem estava pensando em nada, mas no momento de passividade, aquele pensamento, aquela forma de pensamento vem à tona de novo. Vocês estão compreendendo? Porque ela tem, é como se ela tivesse uma vida própria, ela fica ali. Então todo o pensamento que a gente tem, ele está em algum lugar. É mais ou menos isso, sabe? E aí, dependendo da sua situação, ele vem ou não. Pode ser bom e ruim, né? Às vezes você está, vamos dizer assim, do nada ali, tendo um outro tipo de pensamento, aí você teve, digamos, um final de semana, um Natal muito bom. Vamos colocar o Natal. Uma ceia de Natal muito boa. Quando eu digo boa, para mim, eu não estou falando no peru, nem no presente, em nada. É verdade, estou falando naquela tranquilidade, sabe, familiar que estava, né, aquela harmonia, alguém fez uma oração e a gente sentiu a presença dos espíritos lá, né, familiares que já desencarnaram. Estou falando disso. Por exemplo, às vezes, de repente, como é um pensamento que eu tenho, que isso ocorreu, na verdade, na minha vida, tá? Eu posso, volta e meia, pensar nisso. Aquele pensamento vem do nada, né? Daquela noite de Natal de 2013. Então, e como eu falei, a gente tem sentimentos negativos dentro de nós. Então, vamos supor que a Wanderleia está almejando, não é nem almejar, é a ambição mesmo, né? Eu estou querendo ter a Ferrari que meu vizinho tem, né? A Ferrari vermelha lá. Então, essa minha ambição, eu vou, no desejo de ter a Ferrari que o meu vizinho tem também, eu vou como se fosse também criar uma Ferrari mental aqui. Só que bem distorcida. Não vai ser a Ferrari lá, né? Fabricada na Itália. Vai ser uma Ferrari produzida aqui na mente da Wanderleia bem distorcida. Por que eu coloco esse pensamento? Esse pensamento não, essa colocação para vocês. Para entender que tudo que pensamos está ao nosso redor. E é por isso que com esse estudo, eu acredito que o que eu vou falar seja o verdadeiro, é que os espíritos sabem quem nós somos. Porque a partir do momento que eles verem na Wanderleia uma Ferrari distorcida, eles vão saber que por ser distorcida essa imagem é fruto de ambição, né? Agora, se é uma coisa, um desejo sincero, não, eu quero trabalhar, é meu sonho ter, é uma coisa boa, é um sonho, ela vai ser uma Ferrari um pouco melhor formada, compreendem? Então, realmente, dos espíritos, a gente não esconde nada do quem somos. Eles sabem realmente quem a gente é. E, para vocês entenderem, a gente nesse momento aqui nessa sala, a gente está mergulhado, vamos se imaginar dentro de uma piscina em que a gente vai se sentir úmido, né, com a água. Mas vamos imaginar assim então que em vez de água é um fluido que se chama fluido cósmico. Nesse momento esse fluido consta aqui e é por através desse fluido, que não é só aqui nessa sala, tá, em todo o universo, que os pensamentos vão ser, digamos assim, direcionados, tá? Vamos dizer assim, a lanchonete lá da Rua Amazonas está colocando uma música. Conforme o vento, talvez o som chegue aqui, né? Conforme o som lá, talvez o som traga o barulho aqui para dentro, certo? E às vezes até o som pode vir e sumir, dependendo do vento, certo? Por quê? Porque o som, o que leva o som até, né? O que faz essa corrente do som é o ar. O vento, no caso ali, dá mais intensidade. E o nosso pensamento, tudo que nós pensamos, também ele é levado, só que através desse fluido cósmico, tá? Então, assim, nós estamos mergulhados no pensamento, num aranhado de pensamentos, de forma aos pensamentos de todo mundo aqui, em todo lugar, tá? E vamos dizer assim, por isso que a gente vai dar um exemplo assim, ó. Ao entrar nessa sala, se tinha pessoas orando, vibrando, vocês vão ter uma outra sensação,
porque vocês vão captar aquela energia desse ambiente. Se vocês já forem num lugar que já tem mais pensamentos de raiva ou de briga, de discórdia, que seja um barzinho, por exemplo, né, que está meio impregnado aquilo ali, tem pessoas já querendo fazer uma briguinha ali, é outra sensação. Não precisa ser muito até médium, eu acredito, para sentir isso, tá? E a energia da corrente, no caso dessa corrente do pensamento, ela está ligada ao pensamento, vamos supor assim, a intensidade do pensamento, a força que você dá nele, o vigor e também a vontade. Pensamento, para ser, digamos assim, para valer a pena, né? Não valer a pena, não sei a palavra que usar aqui, mas ele tem que ter vontade, ele tem que ter uma força magnética ali, ele tem que ter um vigor. Por isso que, por exemplo, assim, uma pessoa quando está com muita raiva de alguém por alguma razão, o outro pode até ter a dor de barriga, né? O outro, eu estou com raiva dela, por exemplo, eu emito tanta raiva sobre ela, que ela sente uma tontura, que ela sente um mal-estar por conta da força que eu impregnei nesse pensamento de ódio dela. Do contrário, também é diferente. Vamos mudar. Ela está com um problema, ela me liga no telefone, não sei o que eu vou fazer. Tá, Letícia, vamos desligar, não sei o que. E aí, assim que eu desligo o telefone, eu faço uma prece por ela, sabe? Aí eu boto, né, vigor, meu Papai do Céu, auxilia, né, faz ela entrar num estado mais tranquilo, para pensar melhor. Eu vibro boas coisas, também chega nela, né? Tudo chega. Pode ser eu estar aqui e a Letícia lá no Japão. Tudo chega. Evidentemente, como eu falei, tem que ter uma intenção, se for uma prece, uma intenção bem elevada, né? Bastante vontade naquele pensamento, né? Na hora da oração. No livro Resgate Libertador, que é esse livro da casa aqui, o meu marido estava lendo e disse, na página 60 tem um conteúdo para a tua palestra. Aí eu fui ler. A história desse livro é mais ou menos assim. O Rodolfo, ele é digamos assim, um filho, né, de um casal que, se eu não me engano, tem 3 filhos, tá? E eu já li o livro faz muito tempo, mas só li essa parte para poder pegar aqui para a palestra. Então ele se divertia numa festa no Rio de Janeiro, inclusive ele era apaixonado pela moça que estava lá com ele, e ele tinha tremenda assim, fascinação de conquistar a moça, sabe? Só que de uma hora para outra, no meio dessa festa, ele começou a pensar no ouro que pode ter debaixo das terras da fazenda do pai dele, né? Ele tinha assim, uma fascinação por isso, por causa que os antepassados já vinham contando, né, da história do ouro, que tinha uma mina que eles tinham descoberto, mas que a mina tinha sido fechada, não sei o quê. Então, aquela história de família que correu o tempo e ele tinha esse grande interesse pelo ouro que devia estar lá. E aí ele começou a pensar naquilo, a ponto dele se retirar da mesa e ir para uma sacada, ficar lá pensando naquilo fixamente, e assim, de uma maneira tão forte que nem ele mesmo se dava conta, e assim, as meninas estranharam, as amigas, e ele parecia até estar num estado assim, anestesiado, de tão forte que ele estava lá concentrado com seu pensamento. Enfim, para vocês entenderem o que se passava ali, 2 espíritos, né, na verdade são 2 espíritos familiares, mas tinham mais uma junção de espíritos que estavam lá no sítio. Eles estavam emanando para ele via telepatia esse desejo pelo ouro, sabe? Porque sabiam que nele eles iriam encontrar campo, que é aquilo que eu falei. Certamente nele tinha essa forma de pensamento aqui. Então eles atraíam, né, o pensamento dele para isso. E assim, é colocado assim, até, que mandaram um chamado telepático para ele, que estava no Rio de Janeiro. E ele continuava por muito tempo no seu telefonema sem fio, pois os 2 vibravam no mesmo diapasão magnético. Então, assim, existe sim. A gente pode receber uma espécie de bombardeio, né, um canhão aí de energia concentrada por parte de espíritos inferiores a nos sugestionar, nos inspirar a fazer, de repente, coisas que não devemos, digamos assim. Mas tudo isso porque nós temos a porta aberta, né? Só vão nos atingir daquilo que a gente realmente tem ainda de falha moral. E como a gente sabe quando um pensamento ele é bom ou ele é mau, né?
no Evangelho isso está, tá? Li lá que para saber se um pensamento que você está tendo é mau, você deve observar quando ele lhe afasta da caridade. Primeiro ponto a ser analisado. Também quando ele tem por princípio o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E em terceiro, se causa prejuízo aos outros, né? Então é aquele velho ditado, né? Faça aos outros aquilo que gostaria que vos fizessem, né? E assim, gente, a verdadeira pureza, também está lá no Evangelho, não está nos atos, mas nos pensamentos. Porque eu posso doar o pão que eu ia comer daqui a pouco para a Letícia, porque ela se diz com fome, mas ela riu porque ela come muito. Nem me toquei em usar ela de exemplo. Mas assim, usando esse exemplo que eu quero dizer, que eu posso dar o meu pão para ela, mas no fundo eu estou morrendo de raiva por ter feito isso. Porque de verdade mesmo eu queria comer o meu pão, mas sabe, pela imagem ou por uma outra questão de não ficar, né, a malvadinha do pedaço, eu dei meu pão para ela, mas que aos olhos de Deus, que atitude que eu tive? Uma boa ou uma má atitude? Para os olhos do pessoal, de repente, a Vanderlei foi generosa, deu pão, mas por dentro, o que eu sinto? Então não foi de coração que foi dado, então não é uma coisa boa. Então a gente tem que muito olhar os nossos atos e os nossos pensamentos se estão batendo. Porque nesse caso, como eu dei de exemplo, não é o ideal. E para finalizar nessa questão do pensamento, todo mau pensamento, ele simplesmente é resultado da nossa imperfeição. Qualquer um aqui ou em qualquer lugar do mundo, que até podem estar nos assistindo aí, se um único pensamentozinho lhe levar, né, a ter um pensamento maldoso, maléfico, você já pode concluir que ainda há muita imperfeição dentro de si ainda. E tem um detalhe. Se a gente pensa alguma coisa má, né, mas repele, isso é muito bom. O que é repelir? Meu Deus, o que eu estou pensando, né? E procura combater, muito bom. Mas se a gente, porque todos nós pensamos, tá, gente? Nesse planeta Terra, todos nós vamos ter pensamentos equivocados, ruins, ou do outro, ou de fazer alguma coisa errada e de pensar, meu Deus, o que eu estava pensando que eu ia fazer, né? Então, assim, todos nós pensamos coisas equivocadas ainda, pela nossa imperfeição. Senão a gente não ia estar aqui encarnado na Terra. Mas se a gente pensa e combate, ótimo. Se pensa e não combate, ou digamos assim, eu pensei e não executei porque eu não tive oportunidade, tudo isso o Papai do Céu olha com olhos diferentes, tá? Diferentes que eu quero dizer assim, porque ele é sábio e justo, então ele considera todas as diferenças na responsabilidade dos atos e pensamento do homem. Ele sabe como julgar, né? Quando você teve intenção, quando você não teve, quando você tinha consciência, quando você não teve, enfim. Aí eu também li no Evangelho e achei interessante comentar, como eu comentei antes do pensamento do suicídio, porque a gente vê muito ainda, né? Na verdade, a nossa cidade não revela, tá? Não revela o número de suicídios de todos os dias, porque a gente mesmo sabe de pessoas que se suicidou e não saiu na manchete do rádio nem da TV. Então, é todo dia uma constância. Então, assim, é um pensamento negativo o suicídio, né? E por que ele vem, será? Lógico que há um descontentamento de alguma coisa por parte dessa pessoa encarnada, né? Para querer levar a isso. E como é que a gente pode afastar esse pensamento? Isso eu achei muito interessante no Evangelho. Tem uma resposta para isso, que é com paciência e resignação. Quer dizer, se eu estou descontente com alguma coisa e as coisas não estão como eu queria, o que eu devo procurar alimentar em mim? Paciência e resignação. E assim, por que o suicida ele continua, né, naquele pensamento? Porque geralmente ele não crê na imortalidade da alma e ele acredita que acabando com a vida dele, acaba-se tudo. Os problemas, tudo. E a gente vê e sabe, quem é aqui pela primeira vez, não sei, mas tem alguém pela primeira vez hoje dentro de uma casa espírita, mas quem já leu um pouquinho sabe que os espíritos revelam que não é assim. Que de lá do outro lado eles vêm nos falar através de obras espíritas aí, da angústia que ele passa do outro lado pela decisão que ele tomou.
de tirar a própria vida. A gente sabe que não é simples. Então, gente, não só para pensamento do suicídio, mas paciência e resignação com tudo, né, que estiver acontecendo. Procurar o controle, procurar alimentar esse pensamento mais positivo dentro da gente. E aqui agora, Deus, em todas as suas coisas, ele nos compreende, digamos assim, né? E assim, aquilo que às vezes acontece na nossa vida que parece um mal, pode ser um bem. Às vezes a perda de um emprego, que você está assim arrasado, ou alguma outra situação que tenha ocorrido, enfim, pode ser uma coisa boa. Aquela casa que você queria comprar e você perdeu o negócio, sabe? Talvez não era para ser. Às vezes a gente foca tanto no problema, o pensamento é tão forte naquilo, e que na verdade pode ser sabe, todo mal traz um bem? Pode ser isso, né? E muitas das vezes a gente é que não compreende, e lá na frente vai vir a compreender. Por fim, gente, aqui ó, com relação a essa questão toda de pensamento negativo, é preciso a gente se esforçar em melhorar os nossos pensamentos, elevando a importância da vida espiritual. Porque se a gente ficar focado só nos problemas materiais na nossa vida aqui, realmente a gente não vai sair do lugar. Mas se a gente parar para pensar que isso é um probleminha diante da eternidade que eu tenho, diante de tudo que pode me vir a acontecer, isso é fantástico. Isso deve ser por esse caminho que a gente deve procurar, sempre alimentar mais o lado espiritual do que o material nesses momentos, porque o que está nos fazendo sofrer é justamente a parte material aqui, né? Então não dá tanta importância, procurar elevar sempre o pensamento ao infinito, né? O infinito que eu quero dizer é a nossa vida, que vai ser tão longa ainda, né? Porque temos milênios aí pela frente. E nesse estudo também sobre pensamento, eu achei curioso uma frase no Evangelho em que dizia que perdão é o pensamento livre de ressentimento. E como a palestra da Kátia foi na quarta-feira, eu acho que vem a calhar para complementar tudo isso, né? Porque, gente, vejam bem, eu li lá também que quando você faz uma oração, mas você está cheio de mágoa dentro de si e não perdoa ninguém, você não é muito ouvido, não. Eu falo você porque eu não me incluo nessa questão muito de rancor de alguém. Eu já comentei aqui que isso, graças a Deus, até o momento assim, tem uma desavença ou outra, mas eu procuro não alimentar. Quando passa a vir alguma sensação de raiva ou de ódio, procurem não alimentar. Como é que a gente consegue não alimentar? Está aqui, ó. Fazendo esforço por nossas próprias forças. A gente tem esse potencial de combater. Buscar pensamentos positivos, palavras positivas que combatam isso. Porque, na verdade, uma força só vai combater essa se essa aqui for mais forte, né? A física diz isso. Então, o que vai ser mais forte? Eu estou com raiva, por exemplo, vamos mudar aqui, Adriana Hayashi, estou com raiva dela. Não perdoo pelo que ela me fez, alguma coisa, certo? Mas eu quero melhorar isso. Então, como é que eu devo agir? Eu devo melhorar meu pensamento com relação a ela. E como é que eu vou fazer isso? Com algum sentimento superior à raiva. E quais sentimentos são esses? Qualquer um que seja de uma vibração mais elevada. Todos ligados, né? Todos filhos, digamos assim, do amor. E eu acho que um deles é a compreensão, primeiramente. Porque se você quer perdoar alguém, você precisa compreender que aquele outro, ele é tão imperfeito quanto você nesse planeta. Se a gente está aprendendo aqui que a gente ainda é muito falho, erra demais ainda, como é que eu vou ter o direito de não perdoar ela? Eu não tenho esse direito. Então, eu acho que tudo começa pela compreensão, e é assim que eu ajo no meu dia a dia. Não é fácil, quando eu vejo, às vezes eu também estou dominado por uma raiva de alguém, de alguma coisa que me disseram ou fizeram, mas a gente tem que buscar pelo equilíbrio. Lembra que eu falei do combater o pensamento, que é bom? Pode demorar um pouquinho, mas a gente busca isso. E é meu conselho a todos aqui fazerem o mesmo, porque li lá no Evangelho de que se você faz uma prece, mas você está cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de perdão aí que você não dá às pessoas, tua prece não é muito ouvida, não. Está lá. Então, vamos, né, complementando a palestra da Kátia, tem tudo a ver com isso aqui.
E aí, nessa questão do perdão ainda, se eu tenho raiva, se eu tenho rancor daquela pessoa, é isso aqui que eu vou ter no meu campo mental. E vou atrair semelhantes iguais a mim, né? Que vão alimentar ainda mais todo esse processo. Então a gente precisa se libertar. Tudo ajuda a gente. Num caso aqui se alguém... Eu estou falando isso porque na quarta-feira, muita gente, não sei se os passistas perceberam, saiu chorando da sala de passe. Chorando. Então, eu falo isso porque é o momento da gente aprender e tomar essa posição de perdoar, né? Porque, e tudo ajuda. Vocês indo na palestra, vocês lendo livros, vocês fazendo oração em casa, tomando água fluidificada, tomando passe, enfim, tudo. Tudo é um conjunto para ajudar a melhorar isso aqui. Aprendi também, nesse meu estudo para essa palestra, que a prece, por isso que eu coloquei ali como leitura inicial para a palestra de hoje, que ela é fundamental, gente. E aí vocês vão entender, assim, ó, a prece, disse ali, ela não precisa ser longa. E prece, gente, de verdade, é comunicação mental, não é verbal. Eu não preciso falar. Eu até posso falar se eu me sinto melhor, ou eu preciso falar, eu não consigo fazer de outro jeito, eu até posso. Mas tem que vir uma força interior e um trabalho mental aqui para elevar, para dar força a essa intenção que você está pedindo, ou agradecendo, enfim. Então, assim, não precisa de grandes palavras. O espírito lá que vai ouvir tua prece está pouco se importando se você falou uma linguagem perfeita do português, enfim, não nada disso importa. Não importa o lugar que você vai fazer, a hora que você vai fazer, nada. O que importa nesse caso é lógico, se você está lá no teu quarto, né, no silêncio, recolhidinho, você fazer uma prece, você vai ter muito mais condições externas, né, de se concentrar, de se equilibrar ali, se acalmar e orar. Mas é evidente que se fosse só nessa condição que você poderia orar, então se o barco aqui fosse um barco, a gente estivesse afundando, ninguém poderia, né, orar, porque a gente vai estar num monte de gente aqui, todo mundo gritando, mas não, também é ouvido. Porque tudo vai da força que você impregna nessa prece. E aí eu aprendi isso essa semana, porque na quarta-feira eu estava bem mal no trabalho, mas bem mal, acho que um turbilhão de pensamento ruim, enfim, e eu não conseguia me libertar. E demorou cair a ficha, né? Ai, vou pedir ajuda. Demorou que eu digo, não foi muito, mas demorou. Gente, quando eu pedi, que eu fechei os olhos em qualquer lugar que eu estava lá, e que eu pedi socorro, porque eu não vou dar conta sozinha, piscar de olhos. Como nada, assim, sumiu. Então, olha o valor da prece. E aí, sabe por que eu dou ênfase a essa história? Porque também no meu estudo eu verifiquei isso. Quando você se resigna a pedir ajuda a alguém que é superior a você, você está se humilhando. Você está alimentando uma sementinha da humildade ali. Porque enquanto você quiser bater de frente com tudo e todos sozinho, acreditando, pode até acreditar em Deus, mas se acreditar em Deus, não é falar da boca para fora assim, eu acredito em Deus. É saber que tem alguém superior realmente e que dita as regras lá de cima. E que aqui de baixo você tem que se resignar. Entendem? E aí eu fiz isso e como um piscar de olho isso sumiu. Então, falando em pensamento ruim que eu estava tendo na quarta-feira, todo mau pensamento ele tem duas origens. Uma a gente já falou aqui, que é a imperfeição do espírito, né? E a outra pode ser influência espiritual, que também eu comentei no caso do livro ali. No capítulo 9 do livro dos Espíritos, que eu não vou me atentar aqui às questões, mas da questão 459 até a 472 fala sobre isso, tá? E na 459, lá diz que os Espíritos muitas vezes nos influenciam de tal modo que até muitas vezes nos dirigem, ou seja, nos comandam, tá? Com essa influência, nos comandam. Mas, volto a repetir,
Nada, porque Papai do Céu é injusto de permitir que um espírito faça isso comigo, de me influenciar, de me comandar. É porque eu dou abertura, com a minha imperfeição ainda. E a gente, quando recebe um pensamento, principalmente negativo, pessimista, um pensamento maldoso, a gente tem um direito em nós, que eu tenho, vocês têm, que se chama livre-arbítrio. Eu posso ceder a esse pensamento ou eu posso combater. Então, assim, o combater, gente, é aquilo que nós estávamos falando antes. Se eu me percebo dentro daquela onda de pensamento e aquilo vem à tona, eu preciso me combater. Como? Faz uma prece, pede ajuda ao seu anjo guardião, pede ajuda a alguém da família que confia, que já partiu, que pode estar muito bem lá olhando por ti. E principalmente assim, com outros pensamentos, com outras palavras, como eu falei antes no caso do perdão, a compreensão. Sabe, palavras que sejam tão fortes a ponto de derrubar aquilo. Eu tenho uma historinha aqui da questão que está no Evangelho também. É um homem que estava no deserto e ele desejava por água, né? Porque não tinha água. Então ele caiu no chão e orou: Deus, me ajude porque eu preciso de água. Aí nenhum anjo veio lhe trazer água. Eu estou resumindo a história, mas nenhum anjo veio lhe trazer um copo d'água. Isso não vai ser possível na nossa vida. Quando a gente fizer uma prece, vira assim, o copo d'água, no caso, que era o exemplo aqui. Mas eles vão sugerir que ele levante, vão dar uma energia a mais para que ele possa caminhar mais um pouco, sabe? Vai emanar forças nele para que ele possa ir até adiante, que ali está um riacho, sabe? E que ao momento que ele vê, olha como é que é o pensamento e a imagem na nossa cabeça. A partir do momento que você vê, digamos assim, igual para um corredor a linha de chegada, né? Ele junta uma força, uma coragem que não sabe de onde e chega até lá. Já sentiram isso alguma vez? Que estavam pensando em desistir e de repente veio aquele fôlego a mais, né? Para chegar até onde precisava. Isso é o auxílio dos nossos anjos guardiões. Eu, Vanderleia, sou uma pessoa que tenho muita tendência ao pessimismo, à negatividade, muita. E até me recordo, trabalhando, né? Porque tive uma semana para preparar a palestra. Eu me recordo da minha sogra do primeiro casamento, que já desencarnou, e que hoje eu sei, por essa frase, eu sei qual é o grupo de comportamento, de personalidade que ela era. Porque ela chegava para mim e dizia assim, ela me chamava de filha. Eu era nora, mas ela chamava de filha. Filha, pensamento positivo, filha. Pensamento positivo. E eu por dentro não respondia por educação, era minha sogra, né? Mas por dentro dizia que pensamento positivo o quê? O mundo está caindo, né? Está acabando, como é que eu vou ter esse pensamento positivo? E eu lembrei muito dela essa semana, porque certa estava ela. Realmente eles são um dos que mais têm fé e que aguardam, né? Pela resolução das coisas, porque às vezes a gente imagina um problema muito maior do que ele é. E eu comentei também, numa palestra anterior, sobre laços de família, sobre o meu pai, que a gente não tinha muita afinidade aqui nessa vida, que ele desencarnou quando eu tinha 18 anos, a gente não tinha assim aquele elo emocional de pai e filho, né? Como hoje é mais comum a gente ver. Mas comentei na palestra tudo que compreendo perfeitamente que era a questão toda da época, a educação que ele teve também, talvez a personalidade que não tinha muito emocional, enfim, tem N explicações lá. Mas, gente, o meu pai hoje, que eu não tinha afinidade, e eu dou esse exemplo para vocês, porque eu acho que pode ser o caso de alguém aqui, mesmo ele tendo partido, hoje ele é o meu melhor amigo, sabia? Na espiritualidade, porque eu não tenho mais ninguém desencarnado com elo assim de afeição, né? E hoje é ele quem me ampara, além do meu anjo da guarda, enfim, de outros espíritos, mas eu peço muito por ele, lembro muito dele porque eu sei que só ele pode me compreender. Principalmente porque ele está vendo as coisas lá de cima. E nós, trabalhadores espíritas, temos uns certos conflitos com familiares não espíritas por conta disso. Ninguém vai compreender
da sua família que não é espírita, você não comer carne num domingo, porque você tem que dar passe, você não beber mais álcool. Ninguém vai compreender, então vai criar aqueles conflitozinhos. Então, eu peço ajuda dessa paciência, dessa compreensão para os meus familiares, através do meu pai. E aí eu digo para vocês o mesmo que não tenham tido aquele elo, vocês podem conquistar isso. E como é que vocês se comunicam com os entes queridos? Pelo pensamento, né? Tudo chega até lá, eu fiz assim, né? O pensamento vai, né? Como aquelas ondas, assim, né? E uma coisa que eu queria colocar nessa questão do pensamento positivo da minha sogra ali, que desde aquela época ela já me advertia, né? E eu nem me tocava, ignorava, achava que errada ela era, que ela não estava vendo que o mundo estava acabando, né? Mas assim, existem aqueles mantras, né? Aqueles versinhos de pensamento positivo para você melhorar a sua negatividade. Eu, Vanderleia, eu até posso acreditar que isso possa ajudar de alguma forma, mas você realmente tem que crer naquilo. Quando eu me separei, eu fiz um desenho assim numa comanda lá do restaurante, comanda, papelzinho simples. Eu não me lembro as palavras que eu queria ter anotado isso para poder passar para vocês, mas eu não vou lembrar tudo agora. Mas eu botei tipo assim, ó, honestidade, sabe? Botei saúde, tudo o que eu queria naquela fase de separação, que eu fosse honesta com meu ex-marido, que a gente dividisse tudo direitinho, que eu não quisesse passar a perna em nada, enfim, um monte de coisa. E eu mentalizava isso todo dia. Eu chegava no restaurante e olhava. Coragem também eu pedi, fé para não perder, né, não desanimar, enfim. E eu mentalizei isso muito forte e eu acho que funcionou por isso, porque eu estava pedindo por sentimentos nobres, sabe? Por força, por coragem para passar aquela fase que não é fácil. E aí, diante disso eu venci. Posso dizer que eu venci, estou muito bem hoje. Mas eu quero dizer, porque eu conheço, tipo assim, ó, uma frase, um parapsicólogo que para levantar a autoestima da pessoa, que para melhorar os pensamentos negativos, enfim, começa mais ou menos assim, ó. Eu me amo, eu me adoro, eu não sei o quê. Gente, eu não acredito nisso. Vou dizer por quê. Se eu, Vanderleia, minha baixa autoestima é porque eu estou gorda, porque eu não gosto, sei lá, da minha perna, do meu nariz, do meu cabelo, enfim, né? Essas bobiças, porque, gente, para mim hoje isso é bobiça. Respeito, né, quem pensa, mas enfim, veja bem, se eu penso, se a minha baixa autoestima é pelo meu físico, meu corpo físico, que é só um corpo de carne que vai para debaixo da terra depois, que o que vale mesmo é meu espírito, vejam bem, aí eu fico dizendo, eu me amo, eu me adoro, né? Para fazer eu me influenciar, eu pensar uma coisa positiva sobre mim, sobre o meu corpo físico. Eu não acredito nisso, que vai funcionar dessa maneira. Eu prefiro pensar o seguinte, se eu não gosto porque eu estou muito gorda, se eu não disso, daquilo, daquele outro, eu parar para pensar e pensar assim, ó, Vanderleia, cria vergonha na cara, valoriza, tu tem 5 dedos, tu tem 2 mãos, tu tem 2 pés, tu tem perna, sabe? Isso sim vai, para mim, é forte o suficiente para rebater essa impressão que eu tenho do meu corpo físico que me deixa em baixa autoestima. Gente, vão se amar do jeito que são. Valorizem a perfeição. Não estou falando da perfeição da Gisele Bündchen. Não estou falando disso, né? Magra, 1 metro e não sei quanto. Não estou falando disso. Perfeição física. Vocês podem trabalhar, pensar, vocês enxergam, vocês ouvem, tudo. Então, isso sim é um sentimento nobre para rebater a esse tipo de coisa. Porque eu vejo que essa pessoa continua nesse eu me amo, eu me adoro, mas ela não se ama, não. E ela só vai se amar o dia que ela vai valorizar o que ela é de verdade. O dia que ela aceitar, o dia que ela se resignar o que ela é. Né? Porque certas coisas a gente vem na vida para passar por aquela fase assim, para neutralizar alguma coisa da vida passada, enfim. E para finalizar, ainda tem 2 pontos ainda para falar. O filme O Segredo, né? Quem não ouviu falar, quem não correu aí atrás de alguma cópia ou de alugar o filme O Segredo, achando que era a solução de tudo, né? Tá lá, o filme O Segredo, né? Pensamento positivo, você imagina, você cria, você fica... Não é? É mais ou menos semelhante assim, que eu coloquei o papelzinho, você coloca lá a foto da casa que você quer, daqui a pouco, daqui a uns anos, você tem a casa. Gente, não acredito que funcione também. Vanderleia falando, não é a Casa Sei e o Recanto de Saber, sou eu. Porque
Isso depende, tá? Pensamento, sim, atrai, claro que atrai. Mas para você, aquilo que você pede, Deus analisa, né? Deus analisa se há uma intenção boa que você tem naquele seu pedido, naquele seu desejo. Deus analisa o seu merecimento. E o que é merecimento? É o esforço de cada um aqui no trabalho, na caridade. Ah, mas eu não trabalho na casa espírita, então eu não mereço nada. Não, você pode falar com a sua amiga que está com depressão e quer botar a corda no pescoço hoje ali, e você falar uma frase para ela, você já fez uma caridade que vai fazer ela pensar e não pôr a corda no pescoço. São N tipos de caridade. E aí, eu acho que está muito relacionado a isso. Então, eu, Wanderleia, digo, o segredo para mim, como forma de pensamento positivo para combater a negatividade e atrair coisas, eu sei que o pensamento atrai. A gente falou aqui, a gente trai. Se eu tenho um pensamento suicida, voltando a falar ali no suicida, eu vou atrair suicidas a me induzirem ao suicídio. Se eu gosto de bebida, eu vou atrair pessoas a me, né? Porque está aqui na minha forma de pensamento. Está ali na minha digital, digamos assim, né? Quem eu sou e as minhas falhas. E então eu não acredito no segredo, não acredito que a gente atrai sim. Eu mesmo sou prova que muita coisa eu pensei, acreditei e consegui, mas também é fruto do meu esforço, né? Da minha persistência de me combater. Não estou me elogiando aqui, tá? Eu só estou querendo dar como exemplo, porque todo trabalhador que chegou como vocês, porque eu estava aqui na cadeira de vocês, todos os trabalhadores que chegaram à posição de poder hoje trabalhar, seja no passe, na salinha das crianças, na leitura que seja, é porque já se melhorou um pouquinho, já se combateu um pouquinho, entendem? Assim como vocês. E ali, quando eu estava na sala, estudando um pouquinho ali, o Zé me falou: você sabe você sabe o tema da sua palestra? Eu digo, sei. O tema da palestra é Wanderleia. Por quê? Porque eu sou negativa. Mas eu combato, eu sou muito menos. Se a minha sogra estivesse viva hoje, ela iria dizer isso, né? Assim, que já melhorei muito. Então, assim, tem 2 grupos de comportamento de personalidade que são muito, muito negativos. O meu grupo é o campeão, né? E assim, a gente imagina coisas que não existem por causa da ansiedade, principalmente. Por exemplo, assim, se a Adriana chegou e já não me disse boa tarde quando chegou aqui, eu já fico pensando, o que a Adriana tem contra mim? O que ela fez contra mim? Eu já fico imaginando. A Adriana já está, sabe? Já está no meu pensamento, eu fiz alguma coisa para ela. E já começo a imaginar aquilo que não é verdadeiro. Eu crio coisas. A nossa imaginação cria coisas. Dito isso, eu quero dizer que talvez muitos se identificam, que ficam criando um monte de fantasmas que não são reais e que eu estou aprendendo também a me policiar. Então, diante desse exemplo, eu quero convidar vocês que ficaram curiosos, né, a fazer o SOS que ela anunciou aí no início da palestra, que vocês vão aprender muito sobre isso. Essa casa tem muito a ensinar, desde a doutrina espírita, como também essa questão das personalidades. E eu posso testar para vocês, dizer meu depoimento, que hoje eu sou muito mais feliz por ter esse conhecimento e colocar um pouquinho em prática. Não consigo colocar tudo ainda, nem sei se nessa encarnação eu vou conseguir. Com algumas pessoas eu coloco mais, com as outras eu deixo de colocar tanto, né? Assim, no convívio, né? O respeito, a compreensão pela personalidade de cada um. Mas fica o convite, então, para vocês virem fazer os cursos aí em 2014. Obrigada, tá? Bom, obrigado, Wanderleia, pela belíssima palestra, pelos exemplos que ela nos deu. Então agora vamos permanecer com esse pensamento, em reflexão, em silêncio, para ouvir a oração que a Wanderleia vai fazer, para a preparação para a fluidoterapia de hoje. Obrigado, Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos, familiares, espíritos trabalhadores dessa casa. Agradeço toda a ajuda durante a palestra, durante os estudos, toda a intuição,
E venho pedir que neste momento todo aprendizado possa fixar mais em cada um, inclusive a mim, e que nas horas que a gente se perceber numa negatividade constante, numa força que parece ser maior que a nossa, e que a gente vai sucumbir, que a gente possa se lembrar da prece, de fechar os olhos e pedir socorro. Deus me ajude. Simples assim, uma frase de 2 palavras, mais 2, 3 palavras, mas que com toda a verdade, todo o sentimento de pequenez ainda que somos, pedimos aos céus o auxílio. Eu agradeço, assim seja.